perto, Senhor. Muitas são as aflições que o justo passa, mas a tua palavra nos garante que o Senhor nos livra de todas. Que assim seja, Senhor, nessa noite. Leve, Senhor, edificação, santificação, consolo, manifestação clara do teu poder, Senhor, salvando os pecadores para a tua glória. Tem compaixão de nós, Senhor. Não nos deixe entregues a nenhum tipo de engano, principalmente ao auto-engano, mas que a tua verdade triunfe, Senhor, em nossos corações e mente. Hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Convido vocês a abrirem comigo em 1 Coríntios, capítulo 15. Penso que os irmãos sempre fazem, mas façam mais ainda, prestem bastante atenção, pois essa passagem de 1 Coríntios é, para alguns, um pouco complicada de entender, uma vez que é necessário compreender o contexto que o apóstolo Paulo está ensinando, para que possamos nos deliciar, por assim dizer, das promessas que aqui se encontram. Então, os irmãos estejam atentos. 1 Coríntios, capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele começa lembrando aqueles irmãos de Coríntios, algo extremamente oportuno para nós, nos nossos dias. O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Cristo Jesus morrendo pelos nossos pecados. E por que Cristo Jesus morrendo pelos nossos pecados é o Evangelho? Porque é pela morte expiatória de Cristo que nós recebemos a vida eterna. A ressurreição de Cristo é também a evidência da nossa ressurreição. Com Ele também ressuscitaremos. Por isso esse é o coração do Evangelho, essa boa notícia. Como no decorrer do capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que o último de todos os inimigos é a morte. E assim também é para o mundo. Quantas pessoas morreram hoje? Hoje é sexta-feira, quantas pessoas morreram durante essa semana? Quantas essas pessoas morrerão no final de semana? E temos um final de semana recheado, de oportunidades para que as pessoas morram, uma vez que tem uma festividade extremamente promíscua acontecendo na cidade de Feira de Santana, no dia, acho que começou ontem, começa hoje, não sei, em Itaí. Então, final de semana já é algo assim que as pessoas se entregam à violência e à promiscuidade. Imagine nesse tipo de ambiente, como se faltasse, Mas aqui o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso em uma realidade muito próxima à nossa. A cidade de Coríntios tinha um modo de vida muito parecido com o nosso, por conta, do estilo de vida do grego daquela época, mais ainda do Coríntios, de Coríntios, que tinham lá o templo da famosa deusa deles, Afrodite, que era a deusa do amor, da fertilidade. E eles sempre viram essas coisas muito próximo daquilo que nós chamamos de imoralidade. E eles praticavam imoralidade no sentido de que, através dessa prática, estariam agradando a deusa lá e trazendo para eles coisas boas, como se dizem hoje. Então o apóstolo Paulo escreve para esses. Eu quero lembrar um evangelho que eu anunciei a vocês. E ele vai dizer no versículo 2, olha, e ele abençoa vocês, ele salva vocês, se vocês retiverem a palavra como temos pregado, senão vocês creram em vão. Então a probabilidade da grande maioria dos nossos irmãos e irmãs, por assim dizer, evangélicos, é que eles não são de fato evangélicos. Hoje eu li uma reportagem mesmo que dizia que o principal defensor do ateísmo, um cientista britânico chamado Richard Dawkins, ele disse que se sentia cristão, porque ele gostava muito dos hinos cristãos. Ele gostava muito da forma como os cristãos assim, muitas vezes se tratam na igreja. Eu digo, claro.
O que é loucura para as pessoas é Cristo. É o que Paulo vai dizer nessa carta. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Aprove o Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação. E é um grande desserviço que muitos fazem quando a gente tenta convencer ao mundo que o nosso estilo de vida, o tipo de vida que o cristão vive, é um estilo de vida que agrada a todo mundo. Não, claro que não. O peixe, ele gosta de viver na água, não é? E o gato? O gato não gosta de tomar banho, que dirá viver na água. Então, o que agrada o peixe não agrada o gato. Então, quando a gente percebe, né, um esforço muito grande, e hoje também eu estava lendo, né, algumas reportagens e artigos cristãos espalhados pelo mundo, e nos Estados Unidos essa semana, creio que essa semana, esse mês, aconteceu um episódio, né, numa dessas mega igrejas, que é muito comum lá nos Estados Unidos, igrejas para 20, 30 mil pessoas, parecidas até com esse formato de um estádio de futebol. Pouco antes de receberem um pastor conhecido por defender, né, a teologia reformada, eles fizeram uma apresentação de um suposto ex-stripper que havia se convertido, fazendo uma encenação no púlpito da igreja. E o próprio pastor disse: mas o que é isso aqui? O que foi que fizeram? Tiraram o pastor. Porque é o que as pessoas querem. As pessoas querem espetáculo, entretenimento. E é isso que os pastores, né, donos de igreja, têm fornecido. Igrejas como a nossa, nesse formato, elas estão fadadas, né, ao desprezo. E há um desconhecimento por uma parte das pessoas. As pessoas não vão nunca, né, dar algum tipo de valor a uma igreja que tem um formato como o nosso. O perigo é vocês também não darem valor nenhum, né? O apóstolo Paulo passou por isso na cidade de Coríntios. Disseram para ele, eu já falei aqui na segunda carta, se o Senhor nos conceder estudava, que a pregação dele era desprezível, que a sua aparência não era algo agradável. E aqui então ele começa falando do Evangelho. E ele vai dizer a seguinte frase, foi onde nós concluímos na segunda-feira, no versículo 19 do capítulo 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis, na minha tradução diz, os mais infelizes de todos os homens. E essa é a grande realidade do movimento evangélico dos nossos dias. Então, tudo que as pessoas querem de Cristo, elas querem aqui. Não quer deixar nada para lá, né? Então, Senhor, eu quero uma boa vida aqui, eu quero saúde aqui, eu quero que o Senhor me dê, né, dinheiro aqui, eu quero que você me dê uma família maravilhosa aqui, eu quero que você faça as coisas aqui, Senhor, porque lá eu não sei. Mas como você não sabe? A Bíblia não diz. Então, essa é a vida que a maioria das pessoas está fadada a viver. É o que nós chamaríamos de cristãos nominais. Eles são cristãos só no nome, por isso cristãos nominais. Eles não acreditam no que a fé cristã professa, na vida eterna, na ressurreição dos mortos, na nossa união para sempre com Cristo, em alegria indizível. Não, a maioria dos evangélicos não acredita em nada disso. Dizem que acreditam, mas uma conversa de 5 minutos. Por exemplo, como uma pessoa que vai morar no céu entende que deve pagar o mal com o mal? Ah, mas se eu não pagar o mal com o mal, vão pensar que eu sou bobo, vão pensar que eu sou trouxa, vão continuar fazendo mal comigo, eu tenho que dar um ponto final nisso. Mas você não está indo para o céu? Se você pagar o mal com o mal, você não vai para o céu. Ah, mas não é assim, o meu Deus não é desse jeito. Então o seu Deus não leva para o céu. Porque o Deus que leva para o céu disse para os seus seguidores que deviam dar a outra face, que deveriam caminhar a segunda milha. Inclusive o convite do Senhor Jesus, que é o nosso Cordeiro substitutivo, renuncia a tudo.
tome a sua cruz e então me siga. Não sei se você já prestou atenção, como deveria, a essa altura do campeonato, que a terceira está condicionada às duas primeiras. Você só pode seguir a Jesus se você renunciar a tudo e tomar a sua cruz. Senão você não está seguindo a Jesus. Você pode estar seguindo qualquer outra pessoa, menos Jesus. Você pode estar seguindo até um falso Jesus que você criou. Essa possibilidade é cada vez mais comum. Mas o Jesus das Escrituras, não. E para segui-lo, você tem que cumprir essas duas primeiras etapas. Renuncia a tudo e tome a sua cruz. Não, e é a sua cruz. Não é a cruz de ninguém e nem a de Cristo, é a sua. Né? Por isso o apóstolo Paulo fala dessa realidade dos coríntios. O que levou um homem a se relacionar com a mulher do seu pai? Essa necessidade de satisfazer as suas necessidades de qualquer jeito. Por quê? Porque é isso, né? Eu não sei se eu vou ter oportunidade lá na frente. Então eu tenho que viver o aqui e agora. Quando na verdade a fé cristã leva-nos a fazer as nossas escolhas sempre tendo em conta o porvir. Eu posso até ter algum tipo, né, de desejo que o cristão não deveria ter. O cristão tem esse tipo de desejo? Claro que tem, a gente chama de carne isso. Mas eu não vou satisfazê-lo, eu vou lutar contra ele. Isso é um cristão. Carne e o espírito. Essa luta só existe no interior de um verdadeiro cristão. No interior de um falso cristão ou do incrédulo, como vocês queiram chamar, não existe essa luta. O que existe, na verdade, é uma tentativa de fazer as coisas de uma forma que não gere nenhum tipo de prejuízo para mim aqui. E como assim, pastor? Eu quero fazer as coisas erradas, mas não quero que ninguém saiba. Porque eu quero que as pessoas pensem que eu sou espiritual, mesmo eu não sendo. Então, a maioria dos evangélicos vive nesse direcionamento. Né? Eu quero que as pessoas pensem que eu sou espiritual, mesmo que eu não seja. Por isso Paulo diz, essa é uma vida completamente infeliz. Porque a pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai se dar conta de que a sua escolha vai custar caro demais. O cristão ele pode até sofrer, mas ele sofre poucos anos. O ímpio vai sofrer a eternidade inteira. Fica até difícil de comparar. Porque por mais que a gente use números aqui, esses números nunca serão reais, porque vai ser sempre maior. Então imagine que você é um cristão verdadeiro e você sofre por 100 anos. 100 anos. A gente nem vive isso na maioria das vezes. Imagine que você sofre 100 anos. O ímpio vai sofrer 100 milhões de anos, 100 bilhões de anos, 100 trilhões de anos. Não tem fim. Não tem. E você quer mesmo fazer essa troca? Você está disposto? Porque aquele que paga o mal com o mal terá o mesmo destino daquele que fez o mal para ele. Então, são dois perversos. Por isso o cristão ele tem que, acima de tudo, aprender a guardar o seu coração. Jesus ele disse para nós que deveríamos estar preparados, porque o cenário de maldade iria aumentar de tal forma que o amor de quase todos se esfriaria. Você imagina isso? Por isso que quando a gente vê esse tipo de cenário, pais matando filhos matando pai, né? Violência na igreja, violência fora da igreja, guerra, né? Esse cenário, isso é uma forma de endurecer o nosso coração. A gente parar de se importar com as pessoas. Para que eu vou evangelizar o Oriente Médio? Eles estão se matando lá. Sim, e eles estão morrendo sem Cristo. Você não se sente culpado de não estar lá? Fazendo de tudo para com todos, para se possível salvar alguns. Então esse cenário que nós deveríamos entender como motivador para nós. Falta pouco tempo para Jesus voltar.
E a gente vai ficar vivendo como se só existisse esse mundo, só existisse essa vida. Parece que tudo que a gente tem que fazer é comer, beber, dormir e se divertir se der. Isso é a vida do ser humano. Comer, beber e se der me divertir e descansar o meu corpo, porque sabe como é, preciso descansar, eu me sinto cansado o tempo todo. É isso que é a sua vida? É só para aqui? E eu não estou nem entrando na questão do dinheiro, né? Esse é o retrato de um movimento evangélico cada vez mais infeliz, cada vez mais, né, briguento. Você já viu como são os evangélicos na internet? É tudo querendo brigar com os outros. E brigar é brigar mesmo, viu? É todo mundo querendo que os seus direitos sejam respeitados. Processa E cara, mas a gente não é o cristão, não é ovelha? Eles são lobo, a gente é ovelha. Não, aqui é tudo leão de Judá. Não, leão de Judá só tem um. E o leão de Judá se tornou ovelha para nos salvar. Então a gente tem esse tipo de... Não é um cristianismo, né? Um cristianismo que busca ser luz. Não, é um cristianismo militante, é um cristianismo briguento, é um cristianismo mal-humorado, é um cristianismo que parece que a gente vai ganhar do mundo usando as mesmas armas do mundo. Você fica de cara fechada para mim, eu fecho a minha ainda mais. Você me ameaça, eu te ameaço 2 vezes mais. Vamos ver quem ganha? Ninguém ganha desse jeito. Ninguém. Agostinho já dizia, 1600 anos atrás, quando um perverso fizer uma maldade com você, perdoa-lhe, para que não sejam 2 perversos. Quando a gente vê falta de perdão dentro do ambiente da igreja, fica ainda mais assustador. É isso que Paulo está descrevendo. Por quê? Porque o conflito em Coríntios era interno. Um grupo se dizia disso, outro grupo se dizia daquilo, e estava havendo desavença. E Paulo então diz que o remédio para isso é o amor, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Então aqui no versículo 20, o apóstolo Paulo vai começar a falar para os irmãos em Coríntios que existe vida depois da morte e que nós deveríamos ter isso sempre em mente, porque senão nós vamos viver uma vida pior do que o ímpio. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. Então Paulo estava dizendo já, se Cristo não ressuscitou, então é todo mundo aqui mentiroso. Mas Cristo ressuscitou. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 20. Sendo ele as primícias. O que é primícias? Primícias é uma palavra que vem do modo de pensar judeu ou hebraico, né, para ser mais preciso. Então, primícias são os primeiros frutos. O dízimo era sempre das primícias. Então, os primeiros frutos eram para Deus. As primícias. Então, sendo ele as primícias dos que dormem. Cristo é o primeiro exemplo de como será você e eu ressuscitado. Não que a gente vai ser como Jesus, 100% Deus. Não, a gente vai ser como Jesus, 100% homem ressuscitado. Então vai ser daquele jeito. Daquele jeito que para um olho natural é até imperceptível. Quando as mulheres que andaram com Jesus anos, viram Jesus ressuscitado, não reconheceram. Quando 2 discípulos que andaram com Jesus anos, no caminho de Emaús, o viram, também não. Então, por que isso para nós assim é algo que tem que refletir, que tem que se refletir? Imagine, por exemplo, que você morreu um crente de 18 anos, 17 anos. Será que quando você estiver lá no céu, você vai ter essa aparência de 18, 17 anos? E um crente que morreu com 100 anos, aí lá no céu vai ter a aparência de 100 anos? Não. A gente vai receber um novo corpo. Um novo corpo. Como é que vai ser esse corpo? Não sei. O que eu sei é que não vai ter imperfeição. O nosso corpo aqui é imperfeito, é limitado. Limitado de vários aspectos, limitado pelo tempo, limitado pela força. Nós não aguentamos muita força.
A formiga aguenta mais do que a gente. A maioria das pessoas não consegue carregar o próprio peso. A formiga carrega 10 vezes mais o próprio peso. Você imagina isso? Aí imagina que você tem 80 quilos e eu digo, faça uma barra. Aí a pessoa diz, não, se for uma barra de chocolate eu como. Mas fazer uma barra não consigo. Porque ele não consegue carregar o próprio peso. Imagine 10 vezes o próprio peso. A formiga consegue. Então o nosso corpo é limitado de toda forma que você imaginar. E o corpo glorificado não tem limitação. É um corpo glorificado. Por isso o apóstolo Paulo vai começar a falar desse assunto com os coríntios. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E aqui a ligação entre Adão e Cristo. Por que Eva não entra na equação? Porque Eva é mulher. Aqui eu não vejo nenhuma feminista querendo, né, ser amaldiçoada. Alguém? Né? Alguma feminista? Eu quero ser amaldiçoado também, porque só Adão foi. Eu nunca vejo, né? Então, por que foi Adão e não foi Adão e Eva? Porque a responsabilidade era do homem. Deus criou ele primeiro. E dele criou a mulher. Eu acho a Bíblia tão machista, problema seu, eu sei que é verdade. Agora, a própria concepção de machismo é algo de 200, 300 anos. Então, as pessoas sequer se dão o trabalho de estudar aquilo que acreditam, né? Mas vão repetindo, por quê? Porque saiu na Globo. Aí a gente repete, não é? Não faça isso. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Já estava anunciado desde o jardim do Éden. Antes de serem expulsos do primeiro casal, o Senhor disse, olhe, o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Já estava dito, o descendente de quem? Não era do homem. Por isso que o Senhor veio do ventre de uma mulher, mas não teve uma concepção natural para que não carregasse essa mancha. E não é a relação íntima, que fique bem claro, a Igreja Católica propagou esse erro durante milênios. A relação íntima é pecado. Não, não é pecado não. O leito sem mácula é santo. Então quando você tem uma relação íntima com o seu esposo, com a sua esposa, não acho que isso é pecado não. Não é pecado. Inclusive Paulo já disse que pecado é não ter relação. Ó. Então quando você não é casado, não pode. E quando você é casado, não pode não poder. Porque o seu corpo não é mais seu, é do cônjuge. Olha a responsabilidade, como muda. Por isso, se você for casar, pense. Então aqui, ele diz, versículo 22, porque assim como em Adão todos os homens morrem, você pega lá a Bíblia, lá no iníciozinho em Gênesis, você vê, Adão viveu 912 anos, mais de 900, acho que foi 912, ou algo diferente, mas nesse sentido, né, mais ou menos essa conta. E morreu. Sei lá, né, a genealogia de Adão e seus descendentes. A serpente tinha dito a Eva que isso não aconteceria. Mas aconteceu. E por que não morreram imediatamente depois? Porque Deus é Deus, não é igual a eu e você. Então Deus, ele tem planos. E ele deu esse tempo, mas a sentença já havia sido dada. Como assim, pastor? Pois é o que eu estou tentando dizer. Tem gente que acha que está vivo, mas a sentença já foi imposta sobre ele. Cuidado. Não confunda longanimidade com impunidade. Deus não deixará nenhum pecado impune. Pastor, mas e o do crente? O do crente é que não ficou impune mesmo, porque Cristo pagou. E pagou muitas vezes mais, diga-se de passagem. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Serão vivificados? E como assim, irmãos, diante desses textos tão claros, como é que na igreja, pessoas que se dizem evangélicas ainda querem pregar salvação sem evangelho?
Não, fulano nunca ouviu de Cristo, mas uma pessoa boa foi para o céu. Então Cristo veio por quê? Se tivesse uma pessoa boa aqui, era igual a Sodoma e Gomorra, vou destruir não. Lembra da intercessão de Abraão, que não conhecia o Evangelho como a gente conhece? Todos pecaram? Pois é, Abraão não tinha essa informação. A gente que já veio, né? Depois do Novo Testamento, temos essa informação. Davi já tinha uma ideia, porque ele escreveu: em pecado fui formado, desde o ventre da minha mãe eu era pecador. Então aqui, quando nós vemos esse tipo de ambiente de universalismo disfarçado na igreja, é assustador. Né? Por quê? Porque há um desespero pelo aumento de número de membros. Então, se eu pregar o evangelho de porta apertada e de caminho estreito, ou porta estreita e caminho apertado, entra muita gente. Então eu tenho que dar uma largada para o número de evangélicos aumentar e, teoricamente, o poder dos líderes evangélicos aumentar também. Você acha que se a gente tivesse um evangelho de porta estreita, a gente ia ter bancada evangélica no Congresso Nacional? A gente ia ter ministro no Supremo Tribunal Federal que se professa evangélico? Não que não seja. Um ouvir de uma fala desse senhor, você sabe que ele não é evangélico, mas é pastor evangélico. Está lá no STF. Você acha que teria esse cenário de evangélicos chegando nas posições mais altas do nosso país se fosse porta estreita? Não. Mas o cenário é esse: a grande apostasia, sem a qual o Senhor não vai vir antes. Está tudo aí e está tudo aqui. Só que entre está aqui e está aqui tem uma distância enorme, né? Mas vamos aqui. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os que são, e quem não é de Cristo? Já está condenado. Ah não, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa de outra religião, mas é uma pessoa boa. Também, assim, tratava todo mundo bem. Sim, não está me dizendo nada. Mas, irmão, a gente que é crente sabe o monstro que somos. Você imagina quem não tem um referencial que é Cristo? Quem não tem Cristo como referencial, melhor dizendo? É um monstro que nem sabe. A gente sabe que é um monstro, por quê? Porque a gente olha para Cristo, que é o nosso Senhor, e vê a diferença que tem entre Ele e nós. E quem não é de Cristo não tem esse referencial. Então você vê que hoje em dia os homens, eles só podem, e aqui Paulo já tinha dito, que os homens julgam as coisas dos homens. Então só pode medir a justiça ou a injustiça pelo padrão humano. E o padrão humano é infinitamente inferior ao padrão de Deus. Coisa assim, né? Tão na cara, né? Mas é isso, quem quer ser enganado, quer ser enganado, né? Aqui no versículo 23, cada um, porém, por sua própria ordem. Tem uma, lembra que Paulo usou, no final do capítulo 14, ordem, e eu expliquei para vocês que ordem não é esse sentido de dar ordem apenas, mas é no sentido principalmente de organizar as coisas. Porque fica parecendo que essa ordem aqui é igual à ordem que tem na bandeira nacional. A bandeira nacional é ordem e progresso, se eu não me engano, né? E na Bíblia, ordem e decência. Está vendo? Não, tem nada a ver. Na Bíblia, essa ordem significa organizado. Como, por exemplo, Deus não podia fazer tudo em um dia só? Podia, mas Ele quis fazer em 6. E no 7º Ele ainda descansou, porque Ele queria nos ensinar, tudo tem ordem. Há um tempo pré-estabelecido para todas as coisas. E que fique claro, não é a gente que decide. Versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Aqui vinda, Cristo já veio. Aqui a sua segunda vinda, ou a sua volta.
Então virá. Eu te pergunto, você está preparado para o fim? Toda vez que a gente vem para cá, a gente passa por um cemitério. O fim daquelas pessoas já aconteceu. O fim. Uma das únicas certezas que a gente tem do fim é a incerteza do momento que vai ser o nosso fim. Tem gente que morre sem nem nascer. E eu não estou falando de aborto, né, provocado, aborto espontâneo. Tem gente que nasce e logo depois de alguns segundos morre. Tem crianças que morrem, né, na infância. Muitos morrem na adolescência, ainda mais nesse cenário de criminalidade. Alguns morrem na fase adulta, outros morrem como idoso. Ninguém sabe o momento. Então virá o fim. Por isso que o cristão é sempre comparado à virgem prudente. Ele está preparado ao fim a qualquer tempo que aconteça. Então, e se o fim for agora? Estou preparado. E se for daqui a 20 anos? Estou preparado. Pô, pastor, mas se for daqui a 20 anos, para que eu vou me preparar agora? Porque você não sabe que é daqui a 20 anos. E não é só isso. A questão é, não estar preparado significa que você não foi salvo. Porque uma pessoa que é salva, ele se prepara no momento da sua salvação para se encontrar com Cristo. E se isso demorar 50 anos, não importa para ele. Lutero dizia isso, né? Lutero dizia, eu vivo como se eu tivesse, né, sido batizado, né, ido em Cristo ontem, né, fui salvo hoje e o Senhor vai voltar amanhã. O tempo todo eu tenho que estar preparado. Não é bem essa frase, mas a ideia é mais ou menos essa. E aqui ele diz, no versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. E por que ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, se ele também é Deus? Porque essa ideia de hierarquia só tem na nossa mente, que somos pessoas orgulhosas, egocêntricas. Entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo não tem concorrência. Eles são um só Deus, três pessoas distintas, cada uma desempenhando o seu papel e feliz com isso. Nós que somos pecadores, que muitas vezes nos entregamos a esse tipo de pensamento equivocado. Ah, sim. Então quer dizer que o pai é maior do que o filho. Por quê? Porque o filho está obedecendo o pai e tem que ser menor para obedecer? Quer dizer que se tiver no mesmo patamar, um obedecer o outro, aí já, né? Não pode. Porque, segundo o entendimento, a gente está conversando isso na porta, né? É a imposição pela força. Não, com Deus não tem isso não. É pelo amor. Tudo é pelo amor. Então aqui ele diz, versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Lembra que Paulo vai usar essa mesma linguagem na carta aos Efésios? Nossa luta não é... Então, vou eu ficar com raiva do povo islâmico? Vou ficar com raiva dos... né, LGBTQY, não sei o que, é tanta letra que eu sempre me esqueço, eu sei que tem um mais no final para dizer o que vier, a gente aceita, né? Nem eles se entendem, sabe que aquele mais é hipocrisia pura, porque eles entre eles mesmo brigam, viu? Não podia ser diferente. Então, quer dizer que é isso? Não é isso, né? Então, minha luta não é contra nenhum ser humano. Eu luto contra ideias contrárias à verdade, mas não luto contra as pessoas. Eu luto contra principados, potestades, contra hostes espirituais do mal. Esses são os meus reais inimigos. Por isso você tem que guardar o seu coração, porque o que a gente tem assistido é pessoas maltratando pessoas brigando com pessoas. E o mais assustador é quando essa briga, essa violência parte de um cristão. Ainda que seja, né,
como revanche. Não foi eu que iniciei, sim. Mas e por que você pagou na mesma moeda? Não somos pessoas distintas? Não somos diferentes? Cada um dá o que tem? Você vai ver, né, a jaqueira da laranja e a laranjeira da jaca. Cada um dá o que tem. Esse é o cenário que a gente vê, não é esse. Por quê? Porque a maioria dos evangélicos são evangélicos só no nome. Muito parecido com o povo do Antigo Testamento. Lembra da repreensão? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração. Você acha que o cenário evangélico é diferente? Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Preste atenção, ele reine. Você olha para o mundo como está hoje e parece que Cristo não está reinando. Ele está reinando, porque senão estava todo mundo aqui morto. Você acha que se Cristo não estivesse reinando, Satanás ia deixar a gente viver mais um dia? Você acha que se Cristo não estivesse reinando, a gente conseguiria, né, fazer as coisas que a gente ainda consegue fazer? Mesmo no mundo que jaz, e nós somos de Deus. E aí? Mas é porque até o diabo é o diabo de Deus, como disse Lutero. Nosso Cristo reina, não se engane. Tudo que está acontecendo debaixo do senhorio de Cristo. O juízo já começou. E o mais assustador, começou por nós. E a maioria nem percebeu. O que você acha de uma pessoa que... Eu vou pegar só 2024. A gente está no dia 19 de abril de 2024. Já estamos quase, se não mais, 100 dias de 2024. Imagine um evangélico de 100 dias de 2024 ouvindo as pregações que você ouve e não se arrependendo dos seus pecados. Isso já é juízo de Deus. O sujo. Mas isso não está falando do incrédulo? Pode até estar falando, mas a questão do incrédulo é que nem sabe que está sujo. E quando você está sendo avisado dos erros que você está cometendo e você insiste em praticá-los, continuar na prática deles, pode ter certeza que a sua condenação é muito maior do que aquele que não sabe. É a Bíblia que diz. A ocasião de começar o juízo já chegou. Chegou há 2000 anos. 2000 anos. Quando Pedro escreveu a sua carta, já tinha começado. E começou por onde? Pela casa de Deus. E se é difícil para o crente ser salvo, imagine o que se tem reservado para o ímpio. Por isso, cuidado, irmãos, cuidado com esse evangelicalismo que é mais baseado em louvores que não são bíblicos do que na Bíblia. As músicas que são cantadas hoje no ambiente de igreja não tem nada a ver com o evangelho. Muitas pessoas crescem, né, acreditando em falsas promessas. Acreditando muitas vezes que são pessoas que não são. Como assim, pastor? Muitos estão na prática do pecado achando que são amigos de Deus. Muitos estão aliançados com o mundo achando que são amigos de Deus. Isso é possível? É possível alguém que vive em pecado e está em Cristo? Não, alguém que está em Cristo pode pecar, mas ele nunca vai viver em pecado. É possível alguém que está em Cristo ser amigo do mundo? Não. Mas a gente vê na seara evangélica. Por que eu estou usando sempre esse termo? Porque Paulo está repreendendo os crentes de Coríntios. Paulo está repreendendo a cidade de Coríntios. Essa carta não é a cidade de Coríntios, é a igreja de Coríntios. É interessante como os evangélicos, eles ficam tão assim ouriçados em repreender o mundo. E eles são tão coniventes em repreender a si mesmos. Então, você vê pessoas do meio evangélico fazendo coisa errada? Não vou falar. Como eu não vou falar? Não, a gente tem que falar é do mundo. Do mundo não, o mundo Deus julgará.
Eu tenho que julgar? Onde é que está isso? Nessa carta. As pessoas seguem o que está na Bíblia? Não, claro que não. Porque se seguir o que está na Bíblia, o mundo nos odiará. E quem está disposto a ser odiado? Poucos, né? Continuando. Versículo 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Não se engane, crente, Satanás não está debaixo do seu pé, ele está ao derredor. E se bobear, ele está já te enganando e você nem percebeu. Ele está debaixo dos pés de Cristo, não dos nossos. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Porque não tem subordinação entre o pai e o filho. A subordinação do próprio filho é em amor, uma vez que Pai, Filho e Espírito Santo estão no mesmo patamar. Não existe hierarquia entre eles. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. É muito perigoso você não entender o que está escrito aqui, porque você pode pensar que Jesus está num patamar de inferioridade a Deus Pai. Não está. A ideia é Cristo se sujeitando ao Pai em amor. Como cada um desempenha o seu papel por eles mesmos estabelecidos. Como quando iniciamos a leitura da Bíblia, em Gênesis, lemos: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, mas a ideia é que todas as coisas, para funcionarem bem, tem que ter ordem. Só o ser humano acha que é bom desordem. Sejamos sinceros, um guarda-roupa desarrumado é bom? É melhor se estiver arrumado? Uma casa imunda é boa? Não é melhor se estiver limpinha e organizada? Quem se sente à vontade na sujeira é o porco. Por isso, cuidado. Quem se sente bem na maldade, no pecado, quem tem prazer na maldade e no pecado é quem não foi regenerado. Todas as coisas estão sujeitas. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus seja tudo. É a ideia que a gente vai encontrar lá em Apocalipse. Deus habitando no nosso meio. Versículo 29. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Essa é uma parte que você tem que prestar muita atenção, porque você não pensa que Paulo está incentivando essa prática. Claro que não. Os coríntios é que desenvolveram essa prática. E o que Paulo está dizendo é: vocês não estão acreditando na ressurreição e estão aí nessa loucura de batizar morto. A ideia aqui é muito próxima a uma prática que aconteceu no catolicismo, em virtude, daquilo que eles começaram a propagar, mais ou menos na Idade Média, que é a questão do purgatório. Você já viu que os católicos eles tendem a rezar missa em favor dos mortos? Por quê? Porque acredita-se que aquela missa em favor dos mortos beneficiaria o morto que está no purgatório. Então ele tem que passar 1000 anos no purgatório. Celebrou missa de 7 dias, de 30 dias, de 6 meses. Então já diminuiu pelo menos uma parte do sofrimento no purgatório. Como se alguma coisa que a gente fizesse aqui adiantasse em favor de alguém que já está morto. Isso não tem sentido para quem crê no Evangelho, uma vez que cabe a nós acreditar que morre, segue-se o juízo. Então, cuidado. Paulo não está estimulando essa prática. O que Paulo está dizendo é que mesmo nessa prática equivocada dos coríntios, eles estavam sendo incongruentes. Porque não estava havendo sintonia. Se eu quero batizar uma pessoa que morreu achando que ele só pode ir para o céu por meio de Cristo, então eu batizo alguém em nome daquele que morreu para tentar favorecer o que morreu. Imagine um cristão que tal, não é cristão tal, é muito parecido com o cenário hoje, levantou a mão, aceitou Jesus, sabe?
Mas não deu tempo de ser batizado. Não é que não deu tempo, não quis, né? Então não deu tempo de ser batizado, morreu. E agora? Se não batizou, inferno. Então vamos batizar ele. Aí vinha uma pessoa e era batizada em nome dessa pessoa que morreu. Era a prática que eles estavam tendo lá em Corinto. Você já sabe que é errado. E Paulo está dizendo: vocês fazem essa loucura e não estão acreditando em ressurreição? Como assim? Por que então estou fazendo isso? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Olha, se não tem ressurreição, vocês estão fazendo isso por quê? Porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. E a ideia é: a profissão mais perigosa do mundo não é uma profissão, é um estilo de vida. É o estilo de vida do cristão. Ser crente é o que de mais perigoso alguém pode fazer nesse mundo. Todo momento você está correndo perigo, até quando você está sozinho. Alguém já viu filme de terror? Aqueles que tem demônio. Existe fantasma, a gente sabe que fantasma não existe, né? Mas que tem demônio, você fica com medo, né? Você não fica com medo na hora de pecar. Então quando você fala para alguém inferno, a pessoa fica com medo do inferno. Aí você fala para a pessoa pecado, ninguém fica com medo do pecado. O pecado é igual ao inferno. Porque o inferno só existe porque tem pecado. Então a gente está ficando com medo da coisa errada. Olha, crente, você está achando que é algo extraordinário viver uma vida perigosa? Não, é a coisa mais comum. Imagine que o príncipe deste século envia os seus correligionários para estarem ao derredor de nós, tentando a todo tempo nos fazer mal. Não, o crente só se sente seguro se estiver em Cristo. Senão, é desespero. Porque isso é isso que eu acho estranho, né? A pessoa chega e diz assim: pastor, aumentou o índice de pessoas que estão morrendo de dengue. Aumentou o índice de gente que está morrendo de Covid. Voltou a matar. Aumentou o índice de... Sim, mas ele não vai morrer. Como eu vou morrer, eu faço a mínima ideia. Você não vai morrer. Eu quero morrer em Cristo. Eu não vou ficar com medo das coisas que esse mundo pode fazer comigo. Senão eu fico com medo de tudo. Eu quero a minha sombra. O crente tem que andar com coragem. Não é esse o espírito? Coragem, fé, coragem, amor, domínio próprio, como Paulo escreve. A gente não pode ter medo dessas coisas. Nada. Nosso temor é exclusivo de Deus. Então, se a gente teme o Senhor, a gente não teme a mais nada. Fácil de falar, não é não. Porque quando a gente fala, a gente é cobrado 2 vezes mais. Pior é quem nem fala. Pior é quem fala o contrário. Porque quer dizer que já desistiu. Já olhou para trás. Portanto, já está amaldiçoado. Dia após dia, morro. Mas como assim, Paulo? Como você morre? Você está vivo. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Você não é a mesma pessoa de ontem. Sabia que hoje você está mais velho que ontem? Partes do seu corpo morreram de ontem para hoje. Você está morrendo durante esse culto. Nós estamos envelhecendo o tempo todo. E cada vez que a gente envelhece, a gente está mais perto da morte. Não adianta você se maquiar. Não adianta pintar cabelo. Não adianta. Não adianta botar roupa de jovem. Eu tenho uns amigos, né, da minha idade, fazer 45, querendo pousar de garotão. Às vezes eu repreendi um, falei: acabou, vou fazer 45 anos.
só envelhece na mente. Eu falei, ô Jesus, né? Não, a gente tem, né? A idade está chegando. Feio, né? A gente vê adolescentes que querem ser adultos, adultos que querem ser adolescentes. Isso é o mundo. Não tem ordem. Só quando tudo é ordenado, quando vai tudo bem, né? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que temos em vós outros, que Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo está dizendo, eu protesto. Por que Paulo está protestando? Porque Paulo está dizendo, vem cá, vocês são igreja, e vocês estão vivendo esse tipo de vida como se fosse só aqui. Essa igreja militante que tudo quer, né? Os católicos têm direito a isso, a gente também quer. O pessoal lá tem direito a não sei o que, a gente também quer. Mas a gente não é gente que é crente? O pessoal lá daquelas religiões ocultistas ganharam o benefício disso, a gente também quer. Sim, mas não é que a gente que é crente? Que abre mão? Os crentes saem por aí, sabe, exigindo as coisas. Não é possível, eles estão entendendo tudo errado. Veja que não é um privilégio só de hoje, já existia na época de Paulo. Satanás não mudou, ele se adaptou. Versículo de número 33. Se como homem lutei em Éfeso com feras, o que me aproveita isso? Como foi essa questão de Paulo em Éfeso? Não sei. Eu sei o que está escrito aqui, porque não encontramos nem na carta aos Efésios, não encontramos essa experiência também em Atos, não encontramos. Ao que tudo indica, Paulo teve, né, alguma sentença de morte, alguma coisa assim. Alguns dizem que ele estaria aqui falando de lutas com demônios. Eu já acho que não seria esse o caminho, porque Paulo, quando fala de demônio, fala de demônio, né? Então aqui seria algo que ele lutou mesmo com feras. E ele diz, por que aproveitaria isso? É isso, irmãos. Se é só aqui, por que eu vou ficar me desgastando com esse negócio de porta estreita? Não, eu vou adiantar meu lado, é o que a maioria das pessoas fazem. Vem para a igreja quando dá. Por que não daria? Porque eu preciso cuidar de mim, dos meus interesses. É mesmo? Então quer dizer que você e os seus interesses estão em primeiro lugar? Você não já morreu? Não é Cristo que vive? Não, pastor, mas temos que ter equilíbrio, de fato. Né? De fato. Aquele que quer se enganar sempre vai usar esse tipo de argumentação. Né? Porque o verdadeiro evangelho é radical. É ou não é? Luz e trevas. Não pode ser assim, meia luz? Não pode. É luz ou é treva? Esse suposto equilíbrio vem como uma argumentação diabólica, né? Para incentivar as pessoas a se enganarem, como o caso da serpente. Foi o que a serpente fez com Eva. Disse, se você comer desse fruto, claro que você não vai morrer. Então, se você for um cristão equilibrado, é claro que você vai para o céu. Se você é um cristão medíocre, né, no meio do caminho, é claro que você vai para o céu. Você vai para o céu, não todos vão para o céu. Você não crê em Cristo? Eu só creio em Cristo se eu sigo os seus ensinos. Se eu não sigo, eu não creio. Fé, ela deve ser provada. Uma fé que é só falada não é digna de confiança. Então aqui ele diz, versículo 33, se como homem lutei em Éfeso com feras, o que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É a filosofia de vida da maioria dos evangelhos. Aproveite do mundo enquanto der crente, porque lá no céu vai ser muito chato. Lá no céu, sabe? O céu não vai ter... O céu é só tudo branco, assim, nuvem, né? A gente vai ficar lá milhares de anos sem fazer nada. Você não entendeu nada do céu.
Se aqui na terra, que é corrompida pelo pecado, já tem coisas que a gente faz que alegra o coração, imagine no céu que não tem pecado. Mas o inimigo, ele sempre triunfa na mente dos incautos, produzindo engano. E qual é o engano? O mesmo. Você lembra que eu te falei? Muda só a roupagem, mas o demônio que está por detrás é o mesmo. Então, lá no Éden, qual foi a ideia que a serpente queria colocar na cabeça de Eva e conseguiu? Deus não é bom. Se fosse bom, deixava você comer desse fruto. Essa ideia de que você vai morrer é mentira. Deus não é bom e Deus ainda é mentiroso. Você imagina que os evangélicos têm a cara de pau de argumentarem contra a Bíblia? É como, por exemplo, você está lendo aqui em Coríntios, tem uma série de preceitos que para algumas pessoas do século XXI parecem que são absurdos, como, por exemplo, mulher se submeter a homem. É absurdo! Pleno século XXI! O céu não tem século XXI, nem 22, nem 23, do céu é céu. E aqui é a regra. Não submeteu? Nada feito. Mas se eu me submeter, como por exemplo, vamos tirar essa questão de mulher, mas se eu ficar caminhando a segunda milha, dando a outra face, eu vou estar sempre perdendo. Como você pode perder se você está indo para o céu? Alguém pode perder indo para o céu? Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então é o diabo que quer colocar essas ideias na nossa mente. Percebeu? Estou me incluindo também. Querendo dizer que se a gente obedecer o que Cristo ensinou, não será bom. Querendo ainda dizer que Cristo é mentiroso, que a gente pode não obedecer algumas coisas e ainda ser salvo. Não precisa obedecer tudo. Ninguém obedece tudo. Se for assim, ninguém vai para o céu. E se ninguém for para o céu, você quer entrar no grupo? Ou você prefere tentar obedecer tudo e ir para o céu? A argumentação que se usa hoje é uma argumentação, vou repetir sempre isso, não se sustenta por aquele que lê a Bíblia. A maioria das pessoas deixa de ler a Bíblia exatamente por isso. Porque se elas continuarem estudando a Bíblia, elas vão ter que abandonar as ideologias que têm cultivado na mente. Muitas pessoas têm se afastado de igrejas como essa, justamente pelo combate que se faz às fortalezas da mente, que são destruídas quando a palavra de Deus entra. Lembra que Paulo vai falar sobre isso em 2 Coríntios. Nós não usamos armas carnais, pelo contrário, elas são espirituais. Não é porque são espirituais que são mais fracas, exatamente por serem espirituais é que são mais fortes, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Agora aqui no capítulo 15, o apóstolo Paulo diz essa frase que a gente repete tanto, e agora a gente vai ver o lugar que ela foi dita. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ou as más companhias. E a ideia aqui é, se você está andando com um falso crente, ele vai estar sempre te chamando a viver o mais mundano que você puder. Não, a gente é crente, tem que aproveitar. A gente é crente, tem que sair. Cristo está do nosso lado, vamos aproveitar desse mundo. Aproveitar desse mundo. Os evangélicos de hoje muitos dos evangélicos de hoje são a pior companhia que a gente poderia andar. Imagina que você está andando com uma pessoa e tudo que ela faz é falar mal dos outros. Principalmente se for um crente verdadeiro. Eu tenho que falar mal para poder justificar ou me disfarçar de verdadeiro, mesmo sabendo que sou falso. Então, esse é um ambiente que a gente tem vivido. Um ambiente de contínua más conversações. Vindo do púlpito. Eu nunca vou normalizar isso. No ambiente de um congresso de jovens, um pastor dizer que se uma criança crente for agredida, deve devolver a agressão. Meu Deus, perdeu-se completamente os freios.
Até num ambiente de incrédulo você ouvir isso. Mas num ambiente de crente, um pastor líder de jovens estimular a agressão. Como assim? Isso é a má conversação que Paulo está falando aqui. Não se esqueça, Paulo havia dito, na segunda carta, Paulo vai falar de que não devemos andar também com os incrédulos. Ele vai dizer isso mais na segunda carta, porque parece que os coríntios não tinham entendido direito. Parece que Paulo está autorizando andar com os incrédulos nessa carta. Não, ele não está. Mas nesse assunto, nessa carta, ele não trata especificamente desse assunto. Nessa carta, Paulo está tratando do perigo de você andar com falsos irmãos. Por isso ele já havia dito, olha, cuidado com aquele que, dizendo-se irmão, agir como incrédulo. Não vos associeis com esse tipo de pessoa. Não se associe. Por quê? Porque quando a gente anda com uma pessoa, irmãos, não tem como a gente não ser influenciado. A gente é carne e espírito, a gente é crente, né? Você imagine que alguém está estimulando a sua carnalidade o tempo todo. Se a gente não tivesse alguém estimulando a nossa carnalidade o tempo todo, já é difícil a gente dominar a carne. Imagine com alguém que estimula a nossa carnalidade o tempo todo. Bom, a gente sabe que é difícil não falar determinadas coisas que não devemos falar. Imagine alguém nos estimulando a falar coisas ruins. Isso Paulo diz, não ande com essas pessoas. Não ande. Não vos enganeis, as más conversações corrompem. A ideia de corromper é a mesma coisa que a ferrugem. Você já viu o que a ferrugem faz com o metal? Vai corroendo, corrompendo. As más conversações corrompem os bons costumes. E qual é o remédio? O remédio está aqui no versículo 34. Tornai-vos, a sobriedade. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa apta a fazer as escolhas corretas. Por isso que quando uma pessoa está embriagada, é o contrário de sóbrio. Então, ou você está sóbrio, ou você está embriagado. O sóbrio é aquele que está apto a fazer as escolhas. E eu nem estou dizendo que vai fazer a escolha certa. Né? Ele está apto. E o embriagado, nem essa aptidão ele tem mais. É como, por exemplo, um motorista que não bebe, ele vai dirigir bem e nunca vai bater o carro? Tem muita gente que não bebe e bate carro. Mas a probabilidade de alguém bêbado bater o carro é infinitamente maior. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Cuidado, tornai-vos a sobriedade, muito parecida com aquilo que a gente vê, o princípio que a gente vê no filho pródigo, naquela passagem que a gente chama de parábola do filho pródigo, quando ele diz, caindo em si. Porque até então, o mundo era bom para aquele jovem e o seu pai era ruim. Quando ele caiu em si, ele viu, não, é o mundo que é ruim, meu pai é que é bom. Tornai-vos a sobriedade, como é justo. Tornai-vos a sobriedade como é justo. E não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha nossa. Ó. Você imagina, será que uma igreja que está dividida vai conseguir evangelizar direito? Irmão, se a gente está com problemas internos, como a gente vai influenciar os de fora? É preciso solucionar primeiro os problemas internos. Então Paulo está dizendo, vocês não estão percebendo que a gente está perdendo tempo? Fica essa bobagem aqui. Não, quem é crente, quem não é crente, vamos para frente. Quem é crente, vamos para frente. Lembra da época de Gideão? 32 mil se dizendo crente. Os crentes covardes podem voltar para casa, então tudo bem, 20 mil voltam. Os crentes que não tiverem com foco só no reino de Deus,
não estão aptos. Aí voltou 11.700. Ficou só 300. E preste atenção, esses 11.700, eles foram declarados inaptos para a batalha. Não é que eles desistiram. Não, foi Gideão que teve que dizer, você pode voltar. Mas por quê? Porque você está aqui, mas está com o olho lá. Não é o que Cristo ensina? Lembra que uma pessoa chegou para Jesus e disse, eu quero te seguir, mas deixa eu avisar aos meus familiares. Cristo disse, não. Você quer me seguir? Então me segue. Quem bota a sua mão no arado e olha para trás, não está apto para me seguir. Mesmo entendimento de Gideão, dos seus 300. Que não eram 300, eram 32 mil. E ficou só 300 para ser usado por Deus. 11.700 foram desclassificados. Não é, os 20 mil eles voltaram, porque estavam com medo. Mas esses 11.700 eles foram desclassificados. E por que eu estou dizendo essa linguagem? Porque Paulo usou essa linguagem aqui. Ele diz, olha, você tem que correr da forma correta, porque senão você é desclassificado. Não foi o que ele disse em 1 Coríntios 9? Não acho que você... 12, estou aqui, não sou covarde. Sim, mas está com foco no lugar certo? Senão o Senhor manda você voltar. A porta é estreita. E o caminho é apertado. Não se esqueçam, as 10 virgens eram todas virgens. A ideia de virgem naquela passagem estavam separadas do mundo, mas somente 5 estavam preparadas para o céu. Há uma diferença muito grande entre deixar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Para a maioria das pessoas parece que o Evangelho é somente deixar de fazer coisas. Então, antes eu roubava, não roubo mais. Eu mentia, não minto mais. Eu batia nos outros, não bato mais. Eu não faço mais. Não faço mais. Sim, e quando foi que você começou a fazer o bem? Não, isso também eu não faço. Então você não mudou. Então não é deixar de fazer, é deixar de fazer para fazer o que é correto. Deixar de fazer o que é errado para fazer o que é correto. Não é simplesmente um deixar de fazer coisas erradas. A árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Então aqui o apóstolo Paulo diz, não nos enganeis. Tornai-vos a sobriedade como é justo. Não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a nossa vergonha. Você já se envergonhou quando conversou com alguém aqui do Alto das Pombas e percebeu que essa pessoa nunca ouviu o verdadeiro evangelho? Você já sentiu vergonha disso? Ou você não tem tempo para isso? Ou você está tão insensível que nem se envergonha com isso? É importante, irmãos, que a gente entenda qual é o nosso papel. Pregar o Evangelho a toda a criatura. E depois ensinar aqueles que se batizaram o caminho que devem andar. Versículo 35, já caminhando para a conclusão. Mas alguém dirá, Paulo está antevendo a argumentação dos coríntios. Porque é sempre assim, irmão. É interessante como, quando a gente está pregando a verdade, alguns poucos vão ouvir a verdade vai entrar, é verdade, eu preciso mudar. Mas a maioria vai contra-argumentar. Alguns vão fazer isso na mente. Outros vão fazer isso com o vizinho. Outros vão até debater com quem está pregando. Lembra de Alexandre Latoeiro? Resistiu fortemente às nossas palavras, foi o que Paulo disse. Por isso, cuidado. Versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Paulo responde o quê? Insensato! Rapaz, esse Paulo era retado. Paulo não aleveava. E olha que ele está falando de amor nessa carta. Né? Por quê? Porque tem coisas, irmãos, que a gente tem que ter uma repreensão severa, senão a pessoa não entende. Você imagine que você tem um filho pequeno
e você pisca e ele cai na piscina e quase se afoga, você salva ele. Você não vai repreender, não? Para que ele caia de novo? E dessa vez você não esteja perto? A repreensão, irmãos, é com o objetivo de evitar danos. Mas hoje em dia, né, é como, por exemplo, um médico correto vê um paciente que está com açúcar, né, subindo e o paciente declara que come açúcar mesmo, não tem regra dietética nenhuma. Meu amigo, você está brincando. Provavelmente, quando você vier da próxima vez, você vai estar cego, talvez tenha que cortar um pé, uma mão. Porque é isso que acontece com uma pessoa que o açúcar vai ficando alto e não cuida. Então, a gente vê que muitas pessoas têm levado na brincadeira o pecado porque nunca foram, às vezes, repreendidos mais severamente. Se ninguém me disser que o que eu estou fazendo é errado e mostrar o quão severo é a consequência desse erro, como é que eu vou entender que é severo a consequência desse erro? Parece hoje em dia que as coisas que as pessoas fazem não vai gerar grandes danos. Claro que vai. Claro que vai. Fica todo mundo com receio de repreender mais severamente, com medo de ofender a um e outros. Por favor, ele vai deixar ir para o inferno? E vai deixar influenciar outros? Porque não se engane, a pessoa que sai daqui com um pensamento errado vai influenciar outros lá fora. Como assim não? Ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, é o que Paulo diz. O que semeais não nasce se primeiro não morrer. Você imagine, irmãos, você planta uma laranjeira ou você planta uma semente? O trigo, você planta o trigo, espiga de trigo, ou você planta a sementinha de trigo para ela crescer? É a gente. Como assim? Eu tenho esse corpo aqui e lá no céu eu tenho 1,72. Pastor, não tem não, você deve ter menos, talvez. Mas até poucos anos eu tinha 1,72. Ele vai diminuindo, pode ser. E lá no céu vai ter 2 metros, 3 metros? Eu não sei. Né? O que eu sei é que vai ser diferente. Né? Vai ser diferente. Principalmente no contexto de nosso corpo aqui é imperfeito. Porque não poderia ser diferente. Se a gente nasceu em pecado, é claro que tem que ser imperfeito. Lembra da contaminação lá, na raiz? Olha que, mesmo nascendo em pecado, os nossos antepassados viviam 900 anos, 800 anos. O que viveu menos foi Enoque, 365. E porque Deus resgatou ele. Para você ver como esse corpo aqui, o bichinho resistia. Depois do dilúvio, que o senhor diz, não vai passar de 120, que quanto mais tempo o homem passa aqui na terra, pior. Mas só 120. E o corpo de Adão, do senhor desse, tudo de pecado ali. Tubal, Caim, aquele pessoal que tinha as duplas sertanejas, né? Então, é tudo ali cheio de pecado. Então, não compare esse corpo que a gente tem com o corpo glorificado nosso. É outro corpo, é outro nível. Né? Insensato, que semeias não nasce se primeiro não morrer. Inclusive Cristo já havia dito isso quando chamaram ele para pregar na Grécia. Ele disse que era necessário que o grão de trigo morresse. Se ele não morresse, não daria fruto. Mas se morresse, daria muito fruto. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, não é assim? Então você não planta a árvore, né? Você não planta já o que você vai colher, você planta uma semente. E aquilo vai mudando de forma até se tornar aquilo que você de fato vai colher. E como aquele exemplo da lagarta e da borboleta, né? Na escola a gente sempre aprende. É uma lagartinha, aí parece que ela morreu, né? Começa a ficar naquele casulozinho, aí diz que ela morreu, aí sai uma borboletinha com asa. E você não vai ter asa não, viu? Superman. Supergirl, fique tranquilo. Insensato, há de ser, versículo de número 37, que quando semeais, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo.
ou de qualquer outra semente. Versículo 38. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Então, é assim que vai ser na glória. Deus dará um novo corpo, um corpo que a gente vai passar a eternidade inteira, sem se preocupar com desgaste, corrupção. Já imaginou? Um novo corpo. A pessoa olha para você e diz: irmão, quanto tempo você tem que estar aqui no céu? Ah, já 1 milhão de anos. Nem parece. Parece que você chegou ontem aqui. Não se desgasta. Oh Deus, perdoa, que a gente tem que fazer essas comparações, né? Versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Não, os animais são iguais aos homens, só na sua cabeça, incrédulo. Viu? Não, a carne do homem. Não, pastor, a carne do homem eu já comia. É o quê? É igual ao mesmo gosto. Está repreendido o demônio. Porque não é o sabor da carne, irmãos. É o fato de Deus saber de quem era aquela carne. Sabe, o homem sempre faz os seus pensamentos desconhecendo, não colocando o fato de que Deus sabe de tudo. Então, você pode, como teve um caso, isso é verídico, de pessoas, com certeza, né, pessoas que tinham problemas mentais. Não que uma pessoa que aparentemente não tem problemas mentais não faça isso, faz coisa até pior. Mas um casal, eu acho que tinha problema, matava as pessoas, cortava, triturava a carne, tipo moída, e fazia coxinha, assim, vendia. O pessoal comendo carne lá de gente que morreu e nem sabia. Usa gosto parecido. Bota um tempero, parecido o gosto, mas Deus sabe. A carne de quem é? A carne de peixe é uma, a carne dos animais é outra, e a carne do homem é diferente de todas as demais, porque é do homem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Essas narrativas, irmãos, não são só minhas. Depois eu leio livros, eu encontro também. Um pastor estava dizendo de uma igreja que ele pastoreou, quando uma senhora disse: se o meu cachorrinho não encontrar com ele lá no céu, eu não vou querer ficar no céu. Minha senhora, provavelmente a senhora nem vai. Mas a gente vê hoje as pessoas se vinculando de tal forma aos animais, como se eles fossem gente. Tem pessoas, isso tem se multiplicado essa doença, viu? Tem gente que diz: eu entendo o meu cachorro me entende. Ele está falando isso, isso e isso. Eu digo: ai, você fala a linguagem do cachorro? Fala. Tá bom. É quase um Aquaman da terra, né? E um Aquaman fala com os peixes, né? E a gente tem visto essas coisas e normalizado elas no ambiente evangélico. O incrédulo fazer isso, irmão, é incrédulo, vai acreditar em qualquer coisa, que é incrédulo, não crê na verdade, crê em qualquer outra coisa, menos na verdade. Mas um crente, tratar melhor um bicho do que um ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Recentemente as pessoas da cidade de Salvador celebraram um hospital de bichos que teve, né, inauguração pública. Eu acho que não tem que celebrar. Tem gente morrendo nas filas dos hospitais. Você vai celebrar um hospital de bicho com dinheiro público. O dinheiro público não está dando conta para atender as pessoas. E você vai pegar o dinheiro público e usar para atender bicho, porque as pessoas estão exigindo. Eu não estou nem aí se morrer fulano e fulano. Não aceito que morra Totó. Então eu tenho que agradar essa pessoa, senão não votam em mim. Então não é o político que fez isso que é culpado. Ele só é o quê? A ponta do iceberg. Ele fez isso porque a população pensa assim. As pessoas amam mais a bichos, não amam, né? Tem um afeto. E amor a gente já viu que é diferente. Então as pessoas hoje em dia têm um afeto maior com animais do que com seres humanos. A gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Eu vou ser até duro. Os irmãos sabem que eu já não como carne há mais de 15 anos.
Outro dia até tinha me esquecido, que era tanto tempo assim. Perguntaram, eu disse, não tem uns 10 anos, depois eu me lembrei, não, tem mais de 15 anos que eu não como carne. Meu filho, não como carne como um voto que eu fiz com Deus, mas se não, comia todo tipo de bicho imaginar. Eu estou lá na floresta, não sei aonde, é um tatu que veio na minha frente? É, tatu, meu filho. Deus fez você, viu? Jiboia! Ah, se matar jiboia e comer, vai pra cadeia. Eu estou lá na floresta, evangelizando bicho, sem comer tem uma semana. Deus manda uma jiboia pra mim, vai virar ensopado de jiboia. Não vai ter polícia, ela vai me prender. Imagine que eu estou em uma floresta em outro país que não tem a legislação insana que tem aqui no Brasil. Então, Deus fez essas coisas para a gente se alimentar. A gente que, por uma questão de costume, escolhe comer uns bichos em relação a outros. Por exemplo, você for a um determinado país e você chega lá e dizer, rapaz, estou doido para comer uma picanha, te expulsam. Porque a vaca é vista como um animal sagrado. É nesse mesmo lugar que o pessoal come cobra, mas não come vaca. Aqui o nosso costume diz para a gente comer o quê? Vaca, carne de boi, galinha e cobra. Cobra não pode, até porque cobra é um animal, né, de selva. Se você matar e o dono desculpe, você vai preso. Crime inafiançado. Porque no Brasil é assim. Se você matar alguém, for réu primário, você pode responder em liberdade. Se matar um bicho, não pode não. Matou um bicho. Essa é a legislação do nosso país. E por que fizeram essa legislação? Porque a população chegou a esse nível. Não se engane, as leis são feitas como uma resposta do anseio do que as pessoas desejam. Principalmente esse tipo de lei. Então, aqui, o que ele está mostrando é cuidado. A carne do homem é exclusiva do homem. E Deus sabe que é do homem. Você imagina que você morreu queimado. E você morreu queimado junto com um monte de bicho, peixe, tudo. E aí virou tudo o quê? Cinza. Então, não sabe diferenciar qual é a cinza do bicho, qual é a cinza do homem, qual é a cinza do outro bicho. Não sabe. Deus sabe. Deus sabe qual é a molécula de cada um. É isso que Paulo quer mostrar aqui. Não ache que Deus vê o mundo como eu e você vemos, dessa forma, tão limitada. Para a gente enxergar um pouco melhor, tem que botar óculos ou olhar no microscópio. Deus não precisa. Deus olha, Deus consegue ver os pensamentos e intenções. Imagine células e moléculas. Então aqui, Paulo está dizendo, outra dos animais, e outra das aves, e outra dos peixes. Cada pessoa, cada bicho desse tem a sua própria carne. Ah, mas para mim carne é carne. Pois é, para você pode ser, para Deus não. Viu? Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Paulo está mostrando a comparação. Então, tem o corpo celestial. Ah, então a gente vai ter o mesmo corpo de anjo? Não, o anjo é corpo celestial. Não é, anjo não vai ter um corpo de homem glorificado. Ah, mas o Senhor disse que a gente vai ser como os anjos. Não, o Senhor não disse que a gente vai ser como os anjos. Diz que vamos ser como os anjos no sentido de não casar. Vamos falar disso daqui a pouco, se der tempo. Eu acho que nem vai dar, talvez para o domingo, se Deus permitir. Então, quando a comparação que Jesus faz nos evangelhos é no sentido de não se casar e nem se dar em casamento. Mas anjo é anjo e ser humano é ser humano. E ser humano glorificado é ser humano glorificado. Não confunda uma coisa com outra. Muito comum essa confusão no meio das pessoas que não estão lendo a Bíblia. Há também corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Paulo está mostrando como a diferença. Por exemplo, a Terra e o Sol. Ambos são corpos. Então, na nossa galáxia, por assim dizer. Mas o Sol é uma estrela. A Terra é um planeta. Olha a diferença que tem entre um e outro. E a Lua ainda é mais diferente. A Lua é um satélite. Nem é planeta e nem é estrela, é satélite. Todos os três são corpos celestes. No sentido, de universo. Uma é a glória do Sol, outra a glória da Lua, outra das estrelas, porque
Até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. É ou não é? Quando a gente olha de noite e vê aquelas luzezinhas, o que são aquelas luzezinhas que a gente vê? Estrelas. E essas estrelas, elas brilham tanto quanto o Sol? Tanto não brilham que quando o Sol começa a brilhar, elas desaparecem, elas continuam no mesmo lugar. Mas a luz do Sol é tão forte que a gente nem consegue enxergar a luz delas. Elas continuam lá. Parece que de noite o Senhor tira das estrelas o bolso, né? E bota assim no céu, e de manhã cedo o Senhor recolhe as estrelas, guarda no bolso de novo, é assim? Não, elas continuam no mesmo lugar. Mas a luz do Sol é tão forte que não consegue. A luz das estrelas fica ofuscada, por assim dizer. Uma é a glória do Sol, a outra da Lua, a outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. A ideia de Paulo aqui é: você vai plantar no céu com esse corpo imperfeito que você recebeu. Por isso que é tão difícil, né, irmão? Lembra da batalha que Paulo descreve em Gálatas? O que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Perdão, em Romanos. O que eu quero, o que eu não quero fazer. Em Gálatas ele vai falar da carne e do espírito lutando. Porque é difícil para a gente. Imagine você dizendo: eu vou passar a noite toda lendo a Bíblia. Pode ser até uma intenção do seu coração sincera. Vou passar a noite toda lendo a Bíblia, orando e ouvindo louvor. Talvez você consiga chegar até, sei lá, começou meia-noite até meia-noite e meia. Meia-noite e meia. Meia-noite e 35. Não. Olha, Nizam, bora. Falei que ia ficar a noite toda, eu vou ficar a noite. Olha, você pode até ficar 5 litros de café, 10 idas no banheiro, né? Para poder sair o café. Porque é assim, é difícil pra gente. Nosso corpo é limitado, a gente precisa dormir. Precisamos nos alimentar, não tanto quanto a gente come de verdade, né? Mas precisa se alimentar, precisa beber água, precisa colocar para fora esses dejetos, né, que o estômago vai produzindo com outros órgãos, aí tem que sair fezes, tudo isso é uma limitação do ser humano. Então eu digo, vou ficar a noite toda em oração e leitura da Bíblia. Não vai ter no mínimo umas 2 idazinhas no banheiro. E olha que eu estou pressupondo que você vai cumprir o que falou. Vai dar umas 2 cochiladinhas, o pessoal está cochilando no culto, sendo que o pastor grita. Pastor, por que você grita tanto? Podia pregar um pouco mais baixo. Nem precisava de microfone com a voz de taquara rachada dessa. Meu filho, tem gente que ainda dorme. Se for criança então, meu filho, quanto menor, acho que o sono é mais rápido. Acho que vai por idade. Os pequenininhos chegam a 30 segundos, né? Os maiorzinhos demoram um pouco mais para pegar no sono, mas pega no decorrer da pregação. Agora você sozinho em casa, imagine que de noite está aquele silêncio, não está tendo paredão, é aquele silêncio, você, a sua Bíblia, as pessoas da sua casa foram dormir em outro lugar, ninguém vai lhe atrapalhar. Como você sempre pediu a Deus, olha, gente. Você, sua Bíblia, um rádiozinho, alguma coisinha dessa, você bota o Bluetooth para ouvir um louvor, né? Bota um copinho de água aqui para não ter que levantar. Agora é nós, Jesus. Meu filho, você conseguir ficar meia hora sem se levantar. A gente é carne. Tá lá, a barriga apertou, você vai ficar aqui? Não, você vai no banheiro, meu filho, volta, não tem problema. No culto, que às vezes a gente tem que tomar cuidado para não atrapalhar, né, decorrer, e até para não atrapalhar a sua atenção também no culto. Mas se eu estou em casa, crianças principalmente, adultos já tinha que saber, mas deu vontade de fazer xixi, vá fazer, não na cama, no banheiro, viu? Porque quando a gente segura o xixi, muitas vezes pode causar problema na bexiga, né? Então, deu vontade de xixi, vai no banheiro, né? Isso é o que? Limitação que a gente tem.
só o fato da gente ter essa vontade de ficar a noite toda orando, lendo a Bíblia, de louvor, isso é um milagre. Se essa vontade foi sincera, por si só essa vontade é um milagre. E ninguém teria essa vontade se não viesse de Deus. Agora, executar isso, já é um problema, porque é esse corpo limitado aqui. Imagine que meia-noite, deu 1h30, o estômago roncou. Por quê? Porque você jantou 8 da noite, já é 1h30 da manhã. Você estaria dormindo, mas como você está acordado, o estômago está ativo. Um pãozinho, né? Que a gente falou? Pão é um amigo do crente. Um pãozinho. Tem gente que vai passar uma manteiguinha. Tem gente que vai preferir, pastor, eu estou me dando fome, pai. Tem gente que vai botar na chapa, né? Dá uma amassadinha, fica tipo pizza. Tem gente, os mais assim, né? Vão botar um queijinho, um presunto. Olha, já vira um misto. E aí você tá lá lendo a Bíblia e o misto aqui. Aleluia. Né? Então, por que a gente é assim, limitado? É isso que Paulo quer mostrar pra gente aqui. E por que eu fiz toda essa explicação? Porque tem gente esperando ser perfeito para obedecer a Deus. Então, nunca vai obedecer a Deus. É como tem gente que diz, eu não vou ficar na igreja, porque aqui na igreja quase ninguém assim, né, quer seguir a Jesus. Fale com você, eu quero. E conheço alguns que querem. Mas não estão seguindo 100%. Mas estamos buscando. Spurgeon colocou da seguinte forma: o cristão não tem um coração perfeito, mas que deseja ser perfeito. Então a gente deseja ser perfeito. E a gente, nesse desejo, já é uma antivisão do céu, porque lá seremos de fato perfeitos. Não vamos ter as limitações que temos aqui. Essa é a linguagem que Paulo usa aqui. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção. Então, pare de tentar dizer que você não faz as coisas porque você não tem atributos para fazê-las. Você tem. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. O que varia é vontade. Olha, irmãos, quem disse essa frase não é nem crente. Diz até que é, né? Pelos padrões do mundo. É um ex-Navy SEAL dos Estados Unidos, tem vários livros escritos, e ele faz muitas palestras ao redor lá dos Estados Unidos e outros países do mundo. Uma vez ele disse o seguinte, assim, ele disse, hoje em dia é fácil você ter sucesso em qualquer ambiente, porque a maioria das pessoas não querem se comprometer com nada. Então, imagine que você quer ser um bom médico. A maioria das pessoas não quer ser um bom médico, só quer ganhar dinheiro. Então, se você se preparar em ser um bom médico, talvez você seja o melhor médico que você vai conhecer. Por quê? Porque ninguém quer ser um bom médico, quer ganhar dinheiro com a medicina. Imagine que você quer ser um bom professor. Talvez você seja o melhor professor da sua geração, porque ninguém quer ser um bom professor, quer ser o quê? Bem pago. Imagine que você quer ser um bom atleta. Talvez você seja o melhor atleta do mundo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não quer ser um bom atleta, quer o quê? Ser um atleta bem pago. Imagine que você quer ser um verdadeiro crente. Talvez você seja um dos poucos crentes. Porque a maioria das pessoas quer o quê? Ser reconhecido como crente mesmo sem viver como crente. É como alguém que diz, sou vegetariano, por favor, um bife. Mas você não é vegetariano? Na minha mente. Na minha mente eu sou, né? Mas uma picanha e uma maminha pode descer. Porque aqui dentro eu escolhi ser vegetariano. O cristianismo de muitos é assim. Aqui dentro eu escolhi ser cristão. Mas e na prática? Na prática é lobo. É dentes afiados. Então, cuidado, porque você tem que entender que o cristão é aquele que está lutando. Porque ele tem essa natureza abominar. Que natureza? A sua velha natureza. Mas eu sou um crente agora e tem essa nova natureza. Devia ter morrido. Pois é, lá no céu. Aqui você vai ter que lutar contra ela todo dia. Porque Paulo diz, miserável homem que sou. Por causa disso. Então ele diz aqui, semeia-se o corpo na corrupção.
ressuscita na incorrupção. O que é algo incorruptível? Que não se corrompe, que não se desgasta. A gente associa muito corrupção com a questão, né, de subtração de dinheiro público. Não, corrupção não é isso. Corrupção também é usada nesse sentido, né? Corrupção é no sentido de se degradar, se desgastar, né? Se corromper, quer dizer, se deteriorar. Então, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. E a desonra que Paulo está falando aqui, irmãos, são as necessidades que o crente tem. Meu irmão, vocês acham bonito ir no banheiro? Alguém aqui vai no banheiro fazer o número 2 e fica cheiroso? Começa a exalar perfume? Vocês acham bonito, né, os excrementos humanos, por assim dizer? Quando a gente entra no esgoto, alguém já viu uma fossa sendo limpa? Já viu o cheiro? Ah, que coisa podre! Pois é, veio de você e de mim. Isso é que é desonra que Paulo está falando aqui. A desonra não é no sentido de viver em pecado. Não, o crente não deseja mais viver em pecado, lembra? Mas é o fato da gente ter essa vida assim tão limitada, tão desonrosa. Você imagina que se Cristo voltar, você pode estar no banheiro? Fique tranquilo, viu? Pode fazer o número 2, tranquilo. Porque você não vai deixar ele ir para o céu porque está no banheiro. Se é um crente verdadeiro, o Senhor sabe que você precisa ir no banheiro. É isso que Paulo está mostrando aqui. Cuidado. Por que eu estou explicando essas coisas? Porque, irmão, talvez alguns até possam achar bobo, ridículo. Que bom. Mas no decorrer dos séculos, tanta coisa. Tinha gente, irmãos, que não tomava banho despido. Por quê? Porque entendia que se Cristo voltasse e tivesse despido, ia ficar. Porque o corpo é impuro. Quem disse que o corpo é impuro? Não é não. Impuro é o que a gente faz com o corpo. Seu corpo não é impuro. E nem puro. É só um corpo. Gente que não tomava banho. Porque entendia que se Cristo voltasse e tivesse despido, não subia. Mas como assim? É isso que Paulo está dizendo. Então, realmente, você vê um corpo despido, se não é seu marido, desonroso? É. Mas para Cristo não é assim. Graças a Deus. Ele sabe que nós somos pessoas limitadas, precisamos de roupa para esconder as nossas vergonhas. Adão e Eva eram assim? Eles não tinham vergonha. Por quê? Porque não tinham pecado. Então no céu vai ser todo mundo despido? Não estou te dizendo isso. Porque a roupa ali é só como comparação. A roupa ali é só uma analogia para ensinar. Não que Adão e Eva não estejam despidos. Mas até porque fica bem claro, a gente não vai ser como Adão e Eva. A gente vai conhecer como somos conhecidos. Adão e Eva não conheciam ainda quase nada. Não confunda as coisas. Lembram? Deus fez todas as coisas em ordem. Então aqui eu preciso concluir, o horário já se agiganta. E ele continua e vai desenvolvendo, né, o seu argumento. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Lembra do que Paulo vai dizer em 2 Coríntios? Quando eu tentei lutar contra o pecado na minha força, aprendi que é na fraqueza que opera o poder de Deus. Eu quero muito ficar acordado a noite toda, orando, lendo. Oh, irmão, não se sinta obrigado a fazer isso não. Você tem que ter vontade de fazer isso primeiro. Então, eu quero muito fazer isso, mesmo que eu não consiga fazer 100% do que eu desejei fazer. Mas Deus leva em conta como se eu tivesse feito, porque eu desejei fazer, e desejei sinceramente. Olha que Deus amoroso, né? Perceba que quando a Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração, só quem fica com receio disso é o ímpio, que quer esconder as coisas. Filho de Adão e Eva, como somos, né? Se não formos regenerados, morremos assim.
que foi que Adão e Eva fizeram quando ouviram as pegadas do Senhor na viração do dia? Tentaram se esconder. Então, quando a gente vê sobre um Deus onisciente, que sabe até o que se passa na nossa mente e o que sentimos no coração, as pessoas que se sentem mal com isso é as que ainda querem esconder alguma coisa de Deus. Mas aqueles que querem, né, viver na luz, se sentem felizes. Por quê? Senhor, eu não fiz tudo como deveria, mas o Senhor sabe que aqui eu queria fazer tudo certinho como deveria. E como me dói não ter feito tudo certinho como deveria. Eu disse que ia ficar de meia-noite às 5 da manhã. Eu dei uns cochilinhos, eu fui no banheiro. Senhor, sabe, eu dei uma comidinha, foi um cachorro quente que tinha lá, foi um bolo. Eu queria, o Senhor sabe. Que coisa boa saber que Deus sabe tudo que se passa no nosso interior. Por que Deus sabia que Davi tinha um coração que tinha? Só Deus sabia. Eu e você diríamos que o homem que adulterou e matou tinha aquele coração? Mas Deus sabia. Quando Davi pediu perdão, ele fez isso com uma sinceridade tão grande que Deus mandou Natan voltar do pátio. E volta, já perdoei. E não é que ele ficou impune, não. A gente sabe as consequências do pecado de Davi para ele aprender. Mas Deus já havia perdoado. Porque todo aquele que confessa e deixa, Deus não espera para ter misericórdia. É instantâneo. Você confessa e deixa, ele tem misericórdia. Versículo, por isso que ele diz aqui: você semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Então não fique esperando ser ultra mega pau espiritual para fazer as coisas para Deus, porque você nunca vai ser. Um dia você pode estar tão enganado acerca de si mesmo que você até pode achar em você que você é mega espiritual. Esses são os que são menos. Porque quanto mais espiritual você é, menos você se acha. É exatamente assim. Então aqui ele diz: cuidado, a gente semeia no corpo natural. É nesse corpo que a gente tem que ser fiel até a morte. É nesse corpo que a gente tem que esmurrar o próprio corpo para não ser condenado naquilo que já reconhecemos como verdade. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Não está assim em Gênesis? Deus fez do barro, depois soprou e ele fez alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Sabe, para a gente entender, eu vou parar aqui, porque se eu não tomar cuidado, eu vou ficar aqui até meia-noite, e eu sei que vocês têm que estar meia-noite em casa, porque de 5 da manhã, todos vocês orando, né? Lendo a Bíblia e louvor, não é isso? Amém? Em espírito, pastor. Então, mas eu vou concluir aqui, se Deus permitir, vamos continuar no domingo. Mas eu quero que você entenda essa parte, quando diz assim: o último Adão, porém, espírito vivificante. Lembram do encontro de Jesus com aquela mulher que tinha tido 5 maridos e agora o marido não era marido, ela estava dizendo com a pessoa que nem marido era? Como foi que começou o diálogo? Eu quero água. Era meio-dia. Jesus, corpo humano, estava sentindo sede natural. Aí ela olhou e disse: mas você sendo judeu, pede para mim, samaritana, água? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Aí Jesus então diz: se você soubesse quem fala, eu te daria água de beber. E essa água, se você bebesse, nunca mais você teria sede. Só até aí? Não. Você mesmo se tornaria uma fonte de águas vivas a jorrar. É isso que Jesus é. Não é que ele simplesmente, né, perdoou, não, ele foi além. Porque se ele zerasse a conta, a gente ficava devedor mais ainda. Ele tem que nos mudar, porque senão a gente continuaria em rebelião com Deus. Quantas vezes ele zerasse nossa conta? Não vou pagar a sua conta. Se ele viesse amanhã, a dívida estava enorme do mesmo jeito. A gente não precisa de muito tempo para pecar muito não, viu? Uma horinha
já tem pecado para levar para o inferno, já sabe, com força. Então aqui a ideia é, ele se torna espírito vivificante, ele dá vida. Enquanto por conta de Adão o pecado entrou, e com o pecado veio a morte, com Jesus veio a vida eterna. Não simplesmente zerou, não. Ele nos possibilitou ser algo que antes era inimaginável. Você se tornará filho de Deus. Você imagina o negócio desse? Deus perfeito olha pra gente, esse traste, eu, viu? Vocês não, vocês são já glorificados. E diz, você é meu filho. Eu normalmente vou para Senhor, é comigo? Essa é o escândalo da graça. É pegar gente assim que o mundo despreza como nós. E entender que somos filhos de Deus. Olha, irmãos, não me entenda errado, mas é o que a Bíblia ensina, e por isso eu me sinto totalmente à vontade para falar. Se entrasse um anjo aqui, talvez ele já esteja e a gente não veja, porque os anjos, né, eles podem transitar e a gente nem vê. Se entrasse um anjo aqui e nós lá glorificado, você é maior que o anjo. Porque nenhum anjo, por mais que eles sejam sem pecados, mas eles nunca serão filhos de Deus. Eu quero que você entenda, eles não têm problema com isso não. Os anjos que têm problema com isso são os caídos, que vão tudo para o inferno. Mas nós seremos maiores que os próprios. Você imagina uma coisa dessa? Esse traste. Então, é muita graça. É por isso que é inadmissível que um cristão não seja feliz. Você me ouviu? É inadmissível que você volte para casa muxoxo. Não. Se o pessoal que o time ganha volta para casa feliz, imagine você que vai morar no céu. Você vai morar no céu. Eu sei, pastor, tem uma música que é assim, você vai morar no céu. Olha, cuidado que a pessoa que fez essa música, ele mesmo não foi, viu? Se você olhar para a vida dele, ele não foi não. Mas se você de fato sabe que vai morar no céu, é possível você passar alguns minutos sem dar aquele sorrisinho assim, sabe? A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Eu não sei você, irmão, mas eu quero ser feliz, porque eu vou morar no céu. Então, independente das lutas que a gente tenha que enfrentar, percebeu? Porque você vai evitar algo que te aproxima de Deus. Olha que coisa. Se as nossas provações nos aproximam de Deus, pô, pastor, eu sei. Eu já aprendi, a gente amadurece por ela, né? Pô, pastor, não pode dar uma leveada. E se eu dissesse que eu posso botar mais dinheiro na sua conta? Você não ia querer? Para fazer o bem, viu? Por que você não quer mais de Deus na sua vida? O meio disso chegar a gente, normalmente, é pelas provações. Por que a gente não vai gostar delas? É como, por exemplo, irmãos, imagine que você está no aeroporto, numa rodoviária, e vai chegar uma pessoa que você ama muito. Você não vai ficar feliz? Eu já fui para aeroporto e rodoviária desse sentido. Parece que cada avião, cada ônibus, né? O coração olha, não é esse ainda, não é. E quando você bate o olho, é uma alegria, né? Mas você já estava alegre indo para lá, porque você sabia que a pessoa que você tanto espera ia chegar. Mas a pessoa chegou até você por meio de uma tempestade. Eu me lembro quando eu viajei para o exterior, uma das vezes que eu viajei, o pessoal chegou, a gente tinha passado por uma grande tempestade. Teve gente que chegou, começou a beijar o chão. Eu não fiz isso não, mas teve gente que fez. Porque assim, cheguei vivo. Mano, foi a tempestade que trouxe a gente para cá.
quanto mais difícil for a sua vida, mais intimidade com Deus você vai ter. Então, por que você desejaria ter menos intimidade com Deus? Será que uma vida mais fácil vale isso? Eu quero uma vida mais fácil, mesmo que eu tenha menos intimidade com Deus. Você está entendendo o que você está falando? Percebe que isso não pode sair dos lábios de um cristão amadurecido? Porque tudo que um cristão mais amadurecido quer é ter mais intimidade com Deus. O máximo que a gente puder ter aqui nessa terra. E se vem por meio dessas dificuldades, que venham. E eu vou ser feliz mesmo em meio a elas. Porque eu entendo o que elas estão produzindo em mim. Então, é isso que a gente tem que fazer. Veio o problema, aleluia! Veio algo que não parece problema, cuidado. Nunca se esqueça que o pior tipo de lobo é que se disfarça de ovelha. O pior tipo de problema é aquele que se disfarça de boa ideia. Olha como o cristão é sempre o pé no chão e a cabeça no céu. Já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são boas. Obrigado, Senhor, por essa intensa alegria. Eu tenho certeza que enche os nossos corações nessa noite. Continue assim, Senhor. Sejamos mais e mais cheios do Teu Santo Espírito, para que com ousadia e autoridade possamos propagar as Tuas maravilhosas verdades, aonde assim lhe aprouver. Em especial, oramos por essa comunidade no Alto das Pombas. Ó Deus, não nos deixe infrutíferos, mas nos concede essa ousadia santa para propagarmos as Tuas benditas verdades, entendendo nós que somos devedores de todos aqueles que ainda não a conhecem. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua maravilhosa presença, que possamos usufruir mais e mais da Tua preciosa presença aqui na terra, conscientes de que isso é só uma pequena parte da maravilhosa vida que nos aguarda no céu, quando contigo estaremos para sempre. Obrigado, Senhor Jesus, que a Tua promessa de vida eterna se cumpra em nós. Hoje e sempre. Amém? E graças a Deus. Aleluia! Gente, você é feliz. Se ainda não percebeu isso,